Pai, obrigado pela bênção. Apenas levante suas mãos e agradeça ao Senhor pela bênção. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa última e tão aguardada sessão. E nesta manhã verdadeiramente especial, queremos olhar atentamente para a notável e surpreendente vingança de um eunuco. Amém. Vingança. Uma vez eu perguntei ao Senhor e fiquei um pouco, na verdade, bastante surpreso com o modo exato como Ele me respondeu. Com o que você pode perguntar? Ele me mostrou de forma clara e inequívoca como atacar o diabo pessoalmente. Similar? E uma das coisas mais importantes que ele começou a me mostrar e a me ensinar foi que existiam muitas coisas diferentes para fazer que, no final das contas, equivaleriam a uma tarefa pessoal muito significativa e importante. Ataque pessoal a Satanás. Sim, agora, uma das coisas que eu realmente perguntei ao Senhor foi como... E então, bem, o que ele me mostrou foi como me vingar. Quando algo foi feito a você... Similar. E quantos de vocês realmente percebem que suas bolas foram completamente, quero dizer, uma mão demoníaca e assustadora me segurou firmemente, manteve-se assim de forma persistente e tentou empatar o jogo. Talvez tenham cortado uma. Quantos de vocês percebem que algo já aconteceu, algo significativo, para tentar fazer você sair do exército do Senhor e para fazer você, de fato, para neutralizá-lo completamente e tirar de você a semente e o fruto que Deus plantou em sua vida? Se você acha que algo assim, algo tão impactante aconteceu no Espírito, por favor, levante a mão, porque esta manhã é o momento, a hora exata de vingança e de restauração. Como você ousa tentar tirar a minha semente, a minha curiosidade, o meu interesse, a minha alegria, o meu fruto, o meu amor natural, que eu naturalmente tenho por Deus, eu naturalmente amo a Deus. Isso é o que eu faço naturalmente. Meus amados filhos, meus preciosos membros, meu fruto abençoado, e você tenta tirar até mesmo o meu profundo desejo por Deus e meu ardente desejo pelo ministério, você tenta roubar tudo isso de mim. Quantos perceberam que alguém já segurou antes de tentar tirar? Agora o Senhor me mostrou claramente, e eu quero que você ouça atentamente. Isso dura apenas 1 minuto e depois você pega e sai daqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Vingança. Como se vingar então agora? Versículo 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas. Quantos estão prontos para usar armas poderosas? Esse é outro assunto. Como implantar armas novas e grandes.
Há sim armas poderosas. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles disseram. Winston Churchill e outros líderes e pensadores disseram que esta será de fato uma guerra de máquinas. Quem afinal tem mais máquinas? Mas isso não é para hoje. Essas armas extremamente poderosas são frequentemente usadas para destruir completamente fortalezas inimigas. Agora, você está pronto para a vingança? Versículo 5. Destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você está realmente pronto para a vingança? Estando completamente preparado para se vingar, tornando-se verdadeiramente pronto para buscar a vingança. Estou mostrando a você como exatamente se vingar. Sim, e antes de tudo estou mostrando esta palavra sagrada na Bíblia. Quantos de vocês já tiveram suas vontades mais profundas tocadas por dedos demoníacos, tentando arrancar algo que vocês naturalmente amavam com todo o seu ser? Quantos parentes queridos que vocês naturalmente amam a Deus, como se Deus fosse absolutamente tudo em suas vidas, foram afetados por isso? Eu só quero servir a Deus, eu gosto dele. Mas antes que percebessem, você estava sendo transformado em outra coisa. Quantas vezes a percepção tentou até usar o fogo para queimar e fazer de você uma pessoa desleal? Quase como se você fosse desleal. Satanás não respeita. Agora é a hora de ensinarmos uma lição a ele. Quantos estão prontos para ensinar uma lição ao diabo? A vingança implacável de um eunuco que estava completamente pronto e determinado para vingar toda e qualquer forma de desobediência. Veja bem, a desobediência, em sua essência mais profunda, é a manifestação de uma atividade verdadeiramente demoníaca e perigosa. Demônios desobedientes são exatamente o que estamos falando na passagem sobre as armas que são para lutar e derrubar os inimigos. Destruindo imaginações. Veja, pensamentos são demônios. Sim, é como se trullar para a arginina. Ou você menciona o demônio ou o pensamento, porque o demônio produz os pensamentos. Então é por isso que quando ele disse para expulsar a imaginação, ele não se preocupou em dizer expulsar demônios, mas em expulsar o que os demônios produzem. Oh, sim. Derrubando imaginações. Demônios são produtores de pensamentos. Citrulina para a arginina da melancia. Você se lembra da revelação da melancia? Sim, onde quer que você esteja, as melancias vão acabar na área agora, prontas para se vingar. Então, isso significa que nós podemos nos vingar também, de alguma forma. Nós podemos nos vingar. Você pode vingar a desobediência ou os demônios. Como? Quando sua obediência for plenamente cumprida e manifestada em suas ações. Então você se vinga do diabo sendo verdadeiramente obediente a Deus. Quando você é profundamente e verdadeiramente obediente a Deus, isso é uma poderosa e inegável vingança contra o inimigo. Sim, uma vingança bem selvagem, eficaz e divinamente orquestrada. Sim. Você se vinga do diabo se vingando do que o diabo fez com você, sendo muito obediente e fiel a Deus, o nosso Criador. Sim, é assim que se vinga. Sim, estou realmente lendo isso na Bíblia. Vingue-se do seu inimigo, decidindo que é agora, neste exato momento, que você vai obedecer. É agora que eu vou obedecer. E você se torna extremamente e verdadeiramente obediente a Deus, nosso Pai. E isso impõe uma forte vingança sobre demônios desobedientes e todas as formas de maldade e desobediência que foram feitas contra você. Porque a vingança é contra algo que foi feito a você. E você precisa se vingar.
Ah, sim. Eu te digo, quando Adolf Hitler invadiu, quero dizer, ele realmente invadiu muitos países, né, sabe? É como se eles se vingassem dele de uma forma muito significativa. Quero dizer, eu estava assistindo outro dia quando os britânicos, né, os russos estavam invadindo a Alemanha e eles estavam invadindo a capital, Berlim, e de fato com grande força. Quero dizer, você vê o poder de fogo quando eles chegaram aos portões de Berlim, o fogo que eles lançaram contra a cidade de Berlim, onde Hitler estava apenas alguns dias antes de eles entrarem, o fogo, eles liberaram 2 generais, General Zhukov e outro general. Quando você vai à Praça Vermelha em Moscou, você vê a estátua do general Zhukov lá. Ele diz que a estátua é, na verdade, a única estátua lá. Uma estátua em um cavalo. General Zhukov. Oh, sim. E ele foi enviado para pegar esse homem. O tipo de fogo que você sente mesmo quando está, o que você sente até pena. Mas você realmente vê quando olha para trás o que Hitler de fato fez. Quer dizer, bombardeando a Inglaterra, milhares de pessoas morreram. Bombardear a Inglaterra e a França, matar russos, matou um grande número de milhões de russos. Mas agora é hora de vingança. Sim, mais alemães morreram do que qualquer outra pessoa. Oh, sim. Eles as estupraram, mataram. Quero dizer, eles estavam apenas sentados na barriga, esperando. Oh, sim. Agora é hora de você se vingar. O diabo pelo que ele fez por você, para você. Quando Satanás levou você para a casa de alguém com a intenção de neutralizá-lo de forma sexual. Quando você veste o seu belo vestido e vai embora, você já foi completamente transformada. Como você chama isso? Um hack. Oh, sim. Enquanto você voltava. É chamado de caminhada da vergonha. É hora de se vingar de todas as coisas que aconteceram com você. Oh, sim. Oh, sim. É hora de vingar todas essas coisas. Quando Satanás o levou a pecar, então, para remover completamente sua fecundidade. Sim. Olhe para uma pessoa maravilhosa como você. O que você está dizendo? O que você está fazendo? Isso te deixou para baixo. Quantos podem sentir que um tipo de rebaixamento já aconteceu antes? É hora da vingança. E você se vinga pela obediência? A Bíblia diz que a vingança é pela obediência. Sim, é uma vingança direta e pessoal. Eu vou mostrar. Quero dizer que vou te ensinar uma lição. E eu vou torturar você lentamente, Satanás. Não deixarei que você morra rapidamente. Vai ser lento. Minha obediência será, quero dizer, persistente. Minha existência vai lhe causar dor. Oh, sim, porque obedecerei a Deus da forma mais completa, profunda e inabalável possível. E é precisamente através dessa minha obediência incondicional e dedicada que eu estarei recebendo uma retribuição ou vingança direta e justa. Veja, toda vez que tudo o que o Senhor me disse para fazer foi uma vingança contra Satanás. Ele não gosta nada disso. Oh, sim. Principalmente a construção da igreja. Quantos querem saber como? Como atacar Saam pessoalmente, como eu quero atacar você pessoalmente? Oh, sim. Um a um. Oh, sim. E uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é, de fato, quebrar o portão dele, utilizando a força necessária. Sim, porque eu já vou te buscar agora. Oh, sim. Quando eles estavam indo atrás de Osama Bin Laden, eles levaram a casa dele até o portão e entraram. Ele morava em uma casa de 3 andares. 1, 2, 3.
Eles pegaram as plantas da casa, pegaram a planta, os cômodos. O quarto deste quarto é aqui, este aqui é aqui. Este onde ele fica, este é. Todos que eles conheciam, todos e todas. A casa, eles tinham seu plano. Eles até constroem uma casa assim e praticam. Ele. Oh, sim. Alguém veio para bombardear a nossa querida cidade e você está dormindo tranquilamente em sua própria casa em paz. Eles realmente construíram, eles até construíram grandes cidades. Sim, praticar. Oh, sim. Na Inglaterra, eles constroem uma cidade. Em South Salisbury, na América, Texas, eles construíram cidades. Eles construíram uma cidade inteira. Praticar. Apenas para praticar. Por vingança. Oh, well, sim. Para inimigos diferentes, coisas diferentes. E para praticar. Oh, sim. Então sua vingança será realmente maravilhosa. Assim vai ser maravilhoso. É por isso que, quando Bomba Ares assumiu, ele disse: não se pode semear vento e esperar que ele colha. Eles não esperam bater no vento do poço. Você vê algo. E seu objetivo era destruir as casas. Ele disse: não estou atrás de fábricas novamente. E não estou atrás de fábricas onde eles produzem armas. As casas, estou arrasando as cidades assim. Achatar as cidades. Você se lembra da história de Margarida, onde prego sobre Margarida. E isso é parte da Alemanha. É do alemão. A Segunda Guerra Mundial. Sim. E Margaret, quando ele voltou, descobriu que o lugar de Margaret era plano. Então ele descobriu que seu Bomba Harris já tinha passado por lá. Era uma história nos jornais. Sim, é uma história que eu ouvi do Bunky. Ele disse que quando era criança, quando estavam crescendo depois da guerra, é uma história real. Sim, Margaret, é uma história real. Mas Maharis já tinha estado lá. Arrasou a cidade e deixou uma casa. Margaret estava dentro, linda. Alguns não conhecem a história. Conte para alguém. Você não conhece a história de Margaret. Você vê? Veja, você realmente tem que se vingar do seu inimigo, se tornando completamente obediente, ouvindo atentamente as mensagens que são transmitidas. Sua obediência é a vingança que Satanás realmente deseja que você nunca comece. Sim. Deseja que você nunca comece. Sim. Sabe, pense em tudo que começamos neste acampamento, quero dizer, na quarta-feira. Você ficaria surpreso com a quantidade de coisas ditas nesta sala. Você ficará chocado. Oh, sim. Do escarlate vibrante ao azul profundo, passando pela pele de carneiro tingida de um vermelho intenso e pelos que atiram em madeira, pele de texugo e linho branco puro, cuidadosamente selecionados. Oh, sim. Então, você, como um eunuco, ou como alguém que tentou ser um eunuco e tem um testículo afetado por uma batalha anterior que você teve com o inimigo, remova metade dos seus testículos, corte até o último e deixe uma pequena parte que foi costurada. É hora de você se levantar e dizer com toda a sua força: Satanás, agora você vai ver algo. Você verá algo realmente impressionante e poderoso. Oh, sim, vingue toda a desobediência persistente dos demônios e a maldade intrínseca e perversa que eles propagam, tudo isso através da sua obediência inabalável e completa. Sim, a sua obediência é o seu método mais poderoso e eficaz de vingança contra o mal. Sua obediência a Deus a partir de agora. É por isso que é perfeitamente possível e é por essa razão que é inteiramente concebível. É verdadeiramente lindo. É algo verdadeiramente magnífico e belo de se contemplar. Ora, havia muitos eunucos que conseguiram vingar-se de forma significativa e eficaz.
Oh, sim, eles realmente conseguiram. Isaías 56. Diz o Senhor, versículo 1: mantenham o juízo, façam justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a ser plenamente revelada a todos. Bem-aventurado o homem que fizer isto, o filho do homem que lançar mão disto, e guarda o sábado de profaná-lo, e guarda a sua mão de praticar o mal. Então ele está dizendo, guarde seus julgamentos. Versículo 1. Mantenha a sua palavra, seja sempre obediente. Ok, bem-aventurado é verdadeiramente o homem que faz isto. Versículo 3. Não fale o filho do estrangeiro que se uniu ao Senhor, dizendo, o Senhor me separou totalmente do seu povo. Nem diga o euco, eis que sou uma árvore seca. Não acabou até acabar. Pois assim disse o Senhor mesmo aos eunucos. Assim diz o Senhor aos eunucos que guardam o meu santo sábado, escolhem o que me agrada e abraçam a minha aliança eterna. Esta é uma profecia verdadeiramente importante para os eunucos. Qualquer um que seja eunuco ou que não tenha tentado. É exatamente isso que Satanás fez, usando seus 2 dedos para segurar as partes íntimas das garotas assim e beliscá-las. Talvez você realmente não entenda isso. Vocês são de fato como estudantes de arte. Olha assim. Assim diz o Senhor aos eunucos que decidiram guardar o meu sábado, escolher as coisas que verdadeiramente me agradam e abraçar a minha aliança eterna. Aos eunucos que guardam a minha palavra, eu lhes darei na minha própria casa e dentro dos meus muros sagrados um lugar e um nome muito melhor do que o de filhos e filhas. Eu lhes darei um nome eterno, que realmente nunca será apagado para sempre. Uau! Deus está prometendo aos eunucos, amém. Aqueles que verdadeiramente decidiram guardar a minha palavra, que com fé decidiram obedecer aos seus mandamentos. Eu lhes darei um lugar e um nome ainda melhor do que filhos e filhas, que vocês não fariam isso por eles. Foi isso que ele disse a Ezequias. Ele disse que seus filhos e suas filhas seriam levados ao palácio do rei da Babilônia. Todos de pé. Todos de pé. Todos de pé. Agora vocês sabem, prata, onde está a presença do Senhor? Fala de redenção. Para recomprar algo, eu vou redimir e vou recuperar algo que foi perdido ou danificado. E Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, não tem medo algum de consertar o que está quebrado. Ele não se incomoda nem um pouco quando vem para reparar e restaurar. Você sabe, por exemplo, em Gana, se o seu ferro de passar roupa estraga, entende o que eu quero dizer? E você o leva ao consertador. É provável que fique pior antes que você perceba. Quando você liga, ele fica vermelho. Sim. E vai estragar todas as tomadas da casa. Sua televisão. Por que nós não fabricamos televisores? Nós não fabricamos nada. Você entende o que estou dizendo? Quando você leva a sua televisão ao consertador e ela volta para casa, quando você a liga, você percebe que ela está funcionando perfeitamente. Mas você tem que bater nela antes para ela ligar. Eu costumava ter uma televisão que eu batia todo dia quando me casei.
Não era uma tela sensível ao toque. Eu batia na parte de trás. Quando o seu carro está com algum problema e você o leva a um mecânico, pode acontecer que a situação se torne ainda pior. E eu aprendi essa lição de forma bastante clara quando comecei a ter meu próprio carro e a lidar com essas questões na época em que estava na escola. Acho que eu estava na escola e tinha um carro. Aprendi que se eu estivesse viajando, por exemplo, para Takrady, nunca leve o carro para a revisão antes de viajar. Aprendi isso porque, depois de levar para a revisão, assim que você leva... Veja, as pessoas não sabem como fazer nada e não sabem como consertar. Lembro de ter me arrependido muito. O carro começou a apresentar todo tipo de problema. Ele não tinha problema nenhum no mundo. Eu só queria melhorar caso acontecesse alguma coisa, tipo fazer a revisão e tudo mais. Então, depois disso, um dia eu tinha um carro e nunca mais levei para a revisão. E alguém me perguntou, você não vai o quê? Eu disse, não quero estragar. Vai ficar tudo bem sem revisão, tudo vai estragar o carro. Ah, sim. Mas onde fabricam as coisas, eles não se preocupam em consertar. Um dia eu estava em um avião antigo, Jumbo Jet 747 da British Airways, voando para Accra. E eu conheci o piloto. O piloto veio até o meu assento e eu estava conversando com ele e disse, por que vocês estão usando este avião tão velho para vir para Gana o tempo todo? O avião é realmente muito velho. Olha para este lugar, por favor. É um avião antigo. Ele disse, ah, sim, tem 25 anos. Mas ele disse, não, eu prefiro este porque conseguimos consertá-lo facilmente. Nós consertamos o tempo todo. Veja, às vezes você pode esperar 5 horas antes, mas eles estão consertando. Eles vão consertar toda vez antes de embarcarmos. Ah, sim, 25, este aqui é fácil de... Nós conhecemos bem e consertamos o tempo todo e funciona. Os consertos funcionam e os novos, eles não sabem. Ah, sim, onde as pessoas fazem as coisas ficam confortáveis com os consertos. É assim que sua vida é. Deus está muito confortável com a ideia de reparar completamente sua vida e fazer de você uma pessoa totalmente nova, porque foi Ele quem te criou em primeiro lugar e Ele começou com você. Então, Ele é um Deus de redenção, um verdadeiro e poderoso Redentor. Lá está Jesus. Ele é um Redentor. Ele é alguém que compra de volta coisas que as pessoas não gostam, coisas que são descartadas, coisas que estão estragadas. Também este aqui está estragado. Ah, sem problema, sem problema. Eu sei como consertar isso. Acho que é por isso que Deus faz isso. Quero dizer, às vezes você vê alguns pecadores. Essa pessoa está usando muito do sangue de Jesus só para uma pessoa. O sangue que é usado só para essa pessoa parece que está diminuindo o sangue de Jesus para o resto de nós. Ei, Jesus é o Redentor, o verdadeiro e único Redentor da sua vida. Moça, rapaz, Jesus é o Redentor da sua vida, aquele que traz a salvação e a esperança. Ele é um Salvador especialista, um restaurador completo, que oferece restauração plena, uma restauração profunda e duradoura. Ele pode restaurar de volta, sim, ele pode restaurar tudo. Esse é o nosso Deus. E então ele não é esse pensamento. Quero dizer, acho que a forma como somos afetados quando algo é estragado ou alguém é estragado, Deus não é afetado dessa maneira. É porque Ele fez as pessoas. Sim, Ele realmente fez a coisa. Ele de fato fez a coisa. E então Ele é capaz de simplesmente... Quero dizer, alguém pode não ser mais virgem por muitas e muitas vezes e Ele é completamente capaz de... É capaz de restaurar a virgindade. Oh, Deus é verdadeiramente, absolutamente incrível. Acho que deveríamos aplaudir Jesus. É realmente muito impressionante. Tipo, alguém cuja mente está manchada, ele é capaz de renovar a mente e colocar uma boa mente na pessoa, sabe? Porque é exatamente isso que ele faz. Ele é um redentor. Sim, ele redime, ele resgata e em seguida faz algo completamente novo e transformador. Algo maravilhoso. Sim, eles realmente fizeram e sabem como consertar.
Mas veja, em nosso ambiente não conseguimos entender a redenção por causa de como nossos reparos são aqui e ali. Quando você conserta, alguns dizem que piora. Sim, Senhor, não fazemos nada aqui. É triste. Isso afeta a nossa compreensão do Redentor. Aleluia. Agora, mas isto diz o Senhor aos eunucos. Você está assistindo? Isaías, versículo 4. Que guardam o meu sábado, escolhem as coisas que me agradam e abraçam a minha aliança, a eles eu darei. Na minha casa e dentro dos meus muros, um lugar e um nome muito melhor que filhos. E, Senhor, ninguém pegaria seu filho e o castraria. Mas Deus está dizendo que Ele fará do eunuco que foi castrado, de fato, melhor do que seu próprio filho da casa, e lhe dará um nome e um lugar que é melhor do que até mesmo o lugar de SOS. Receba esta grandiosa profecia sobre a sua vida, sobre o seu destino, sobre o seu futuro. Sim, sim, receba com fé, em nome de Jesus Cristo, o Salvador, a vingança dos justos, a vingança do Senhor. Daniel, capítulo 1, versículo 7, da Santa e Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Daniel, no entanto, foi de fato feito um eunuco no grande palácio real do rei. Que abalpas. Tudo bem. É agora. Hoje em dia, muitas pessoas chamam seus filhos de Daniel. Eles não sabem que é um nome de eunuco. Dani é um nome bastante conhecido, Ewoks. Oh, sim. Oh, sim. Daniel é um nome eunuco. Sim. Muitas pessoas deram nomes de eunucos aos seus filhos. Eles não sabem que é um unch. Dani, garoto. Então você vê que Deus é verdadeiramente selvagem, é capaz de fazer com que um eunuco tenha um nome em um lugar muito melhor do que até mesmo filhos e filhas. Uau! Como você se vinga? Por obediência. E em Daniel, capítulo 1 e versículo 7, ao príncipe dos eunucos. E a da obediência é não se contaminar. Sim, agora Deus disse, não se contamine. Você se torna absolutamente tolerante, zero à contaminação. Sim, é isso mesmo, completamente, realmente. Qualquer garoto que esteja te beijando de forma ilegal ou sem o seu consentimento, por favor, diga imediatamente a essa pessoa que eu pessoalmente quero uma vingança completa e justa. Pegue isso agora mesmo. Tire sua boca suja e indesejada daqui para longe de mim. Agora. Daniel capítulo 1, versículo 7. Ao príncipe dos eunucos ele deu nomes. Sim, ele deu nomes. Ando, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes. Porque a Daniel deu o nome de Belizazar, e a Hanani o de Sadraque, e a Miquel, e a Misaque, e a Azari o de Abednego. Versículo 8. Mas Daniel decidiu firmemente em seu coração que não se contaminaria com a porção das iguarias finas do rei, nem com o vinho que ele habitualmente bebia. Por isso pediu gentilmente ao príncipe dos eunucos que não se contaminasse. Ora, Deus fez com que Daniel achasse grande graça e misericórdia diante do príncipe dos eunucos. O comandante dos eunucos, ou o responsável pelos eunucos. Era inteiramente todo um ministério de eunucos. Quantos não percebem que você não sabia que Daniel era um eunuco? E você está dando o nome do seu filho em homenagem a um eunuco? Um eunuco muito famoso. Ah, sim, Deus também é. Deus é fantástico demais. Agora Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do príncipe dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor,
que determinou a tua comida e a tua bebida. Por que ele deveria ver seus rostos menos agradáveis do que as crianças que são do seu tipo? Então você realmente me fará arriscar a minha própria cabeça ao rei. Você está assistindo a isso? Oh, sim. Então ele estava perguntando que não queria comer absolutamente nada, de forma alguma. Então, no versículo 12, ele disse: rogo-te que proves os teus servos 10 dias. Deixe que nos deem, por favor, vegetais para comer e apenas água para beber. Não queremos comer, somente isso. Eles não gostavam de carne de porco. Vejo que eles estavam na antiga aliança. Nós estamos na nova aliança. Então, que nossos semblantes sejam observados diante de ti e o semblante das crianças. Assim ele consentiu com eles nesse assunto e os colocou à prova. 10 dias, versículo 15. E ao final dos 10 dias, seus semblantes pareciam mais belos e mais saudáveis. Você será mais gentil a partir de agora. Eu disse, você será mais gentil a partir de agora. Em nome de Jesus, todos digam, mais belos e mais saudáveis na carne. E todas as crianças que comeram a porção da comida do rei. Assim, Melzar tirou a porção da carne deles e o vinho que deveriam beber e lhes deu legumes. Amém. Então, em primeiro lugar, não se deixe contaminar na sua obediência e devoção a Deus, nosso Criador. Você está aí com seu novo plano de vingança? Estou te dando um plano de vingança mais detalhado. E um dos detalhes do plano de vingança é não se contaminar. É isso aí. Apenas seja obediente a Deus. Eu não vou mais me contaminar. A pornografia acabou. A pornografia acabou de morrer na sua vida. Namorados completamente inúteis, que contaminam, que corrompem tudo. Vocês estão totalmente fora da sua vida enquanto eu falo agora mesmo. Acabou. Pegue seu telefone e mande uma mensagem. Acabou. Este é o último texto. Pegue seu telefone e envie mensagem. Esta é a última mensagem, você receberá a mim. Não tente me contatar. Vocês devem saber como fazer guerra telefônica. Guerra telefônica. Pessoas que você quer bloquear, você as bloqueia. Se você quiser bloquear alguém, bloqueio. Então, quando eles recebem números alternativos, você bloqueia esse também. Ou você entende o que estou dizendo, ou você conserta. Não responda. 1. Não responda 2. Não responda 3. Não responda não 4. Não responda o número 5. Não responda o número 6. Não responda o número 7, por favor. Não responda 8. Não responda 9. Não responda 10, não. Então, para ter sucesso, você deve se tornar um verdadeiro especialista em combater a guerra telefônica de forma eficaz. Oh, sim, isso é absolutamente crucial. Oh, sim. E a guerra nas mídias sociais? Você deve saber como bloquear certas coisas para poder dizer o que está falando consigo mesmo. Sim, você pode dizer o que quiser. Você está falando sozinho. Oh, sim. Eu bloqueio você aqui, eu bloqueio você aqui. Eu bloqueio você aqui. Eu disse a alguém que estou bloqueando você. Não é isso, mas eu disse que estou bloqueando porque não quero ouvir suas bobagens. Sim, você deve saber como bloquear em cada área. Oh, sim. Obediência. Estou lhe dizendo, apenas decida, Satanás, e veja se você vê alguma coisa. Até que ponto eu era uma fé selvagem e indomável, e profunda e verdadeira? Você mandou pessoas para o inferno. Muitas pessoas, sim. Onde está o microfone agora? Como você enviou pessoas para ajudar? Então formei um pequeno grupo de amigos. Onde você estava? Onde? Eu estava no ensino médio França, escola GR. Qual é o seu nome? Eu sou Faith? Sim. Fé. Então, em vez de ir para a preparação... Ouvir. Em vez de ir para a preparação... O microfone. Em vez de ir para a preparação, nós íamos para a cidade e íamos diretamente para o bar. E você, então, formou... O grupo? Sim, eu formei um grupo de... O nome do grupo? Garotos Mugu. Ele formou um grupo. Você não pode formar uma basna.
Você entende o que estou dizendo? Ele formou um grupo e o chamou de Mogu. Meninos, continuar, terminar. Então iríamos para a cidade em vez de ir para a preparação. O primeiro lugar que vamos é o bar e depois vamos beber. Então faremos uma mistura de vodka e castaprol. 15, eu tinha 15 anos. 16 anos. Velho. 15. Continuar. Então, de lá, vamos para o café e assistimos a vídeos de pornografia, vídeos de dança e um monte de coisas realmente bobas e divertidas. E de lá, íamos diretamente para a Hacienda, que era a boate. O que é a Hacienda? É uma boate, idade de 15 anos, com o grupo que você forma, com o grupo, você leva todos com você. Você leva todos comigo e mostra o que fazer. Você mostra para eles o que fazer na boate. Então, de lá, por volta da meia-noite, Se eu quiser saber o que fazer à noite, devo procurar você. E então você me leva lá, porque não sei o que fazer. Sim, continue. Então, de lá, voltamos para a escola por volta da meia-noite. Depois, quando saímos de férias, organizamos festas em casas noturnas em Accra. Então, fazemos panfletos e enviamos para diferentes escolas. Nós iremos até as escolas e convidaremos as meninas que, durante as férias, darão uma festa. Então, Você era realmente um evangelista do diabo mesmo? Sim, continue. então, quando chegamos para os feriados, nós os chamamos. Na verdade, a festa é na semana que vem. E no dia da festa também. The Good Telepastor. No dia da festa, organizamos pontos de parada e as pessoas se encontram no shopping. Deixe sua coisa descer e durma aqui. Deixe que isso aconteça e descanse bem. Deixe descansar. Ele vai cair. Tudo bem. Tudo bem. Ainda está funcionando? Deveria continuar filmando. A menos que você esteja realmente se movendo no cinema, fazendo muito barulho para poder dormir no aeroporto e depois filmar, isso não é o ideal. Ah, não, por favor, não faça isso. Deixe essa coisa exatamente onde está, não a toque de forma alguma. O piloto é o... Como alguém pode ajudar um piloto? Ok, sim. Então organizamos pontos de medição no dia 9 da festa, como no shopping em Akimota. E então alguns de nós tínhamos carros. Então você se encontra e depois os carros. Quero que você veja a organização detalhada e completa. E então, o que mais você gostaria de saber? Então nós realmente levávamos as pessoas para a boate, para o clube noturno. Então vamos lá. Digamos que começamos por volta das 21 horas até meia-noite. E então a festa... 20 à meia-noite. Nós estaríamos levando as pessoas do ponto, tipo o shopping, até o clube. Mais para o clube. Mais para o clube. Similar. Então a festa termina por volta das 7 horas da manhã. E então, a partir daí, todo mundo vai para casa. E o que vocês fazem na festa da meia-noite até às 6 da manhã? Então, várias coisas acontecem. Normalmente precisamos ficar um pouco altos para que a festa possa ficar boa. Um pouco altos? Sim. Como você fica chapado? Então você toma um pouco de álcool para ficar realmente bêbado. Ou seja, você toma apenas um pouco de maconha para ficar um pouco mais bêbado. Quantos anos você tinha? 15. Comecei quando tinha 15 anos. Até que idade você tem agora? 19. E o que aconteceu aos 19 anos? Então, aos 19 anos, fui para a área de tecnologia. Começam a filmar porque a vista não é boa. O que você faz? Então você pode subir... Tudo bem, deixe rolar.
Tudo bem. Não, para onde você está indo? Veja, este é o novo cinegrafista. Não temos cinegrafista em uma igreja do primeiro amor. Não usamos câmeras em suas igrejas. Não precisamos usá-lo. É isso que a gente usa. Very lindo. Similar. Aos 19 anos, fui levar Kwame para a minha Universidade de Ciência e Tecnologia em Kumasi. E o que aconteceu lá? Então, no alojamento em que eu estava, havia uma moça que era da igreja do primeiro amor, mas no meu primeiro ano eu estava no Queen's Hall, onde ficava a igreja, e eles costumavam vir nos convidar o tempo todo. Mas decidi que não iria à igreja porque, quando eu acordava no domingo de manhã, por volta das 10 horas, eles já estavam na igreja. Aí eu ia assistir futebol, EPM, Campeonato Espanhol, tudo até umas 22 horas, quando eu ia dormir, né? Eles ainda estavam dentro da igreja. Então eu ficava me perguntando que tipo de igreja vai da manhã até a noite. Enquanto você assiste futebol espanhol das 10 horas às 22 horas e não acha nada de errado nisso. Essas pessoas mesmo. E nós também, todos nós usávamos branco e preto. Então eu costumava pensar, eu não iria mesmo. Então, no alojamento onde eu estava no segundo ano da faculdade, havia uma moça muito simpática chamada Estazoia, que era do meu andar e tudo mais. Todo dia ela vinha bater na porta. Quero te convidar para a igreja, eu sei. Mas ainda assim quero te convidar para a igreja. E eu não ia. Então, naquele momento, ela decidiu não me convidar para ser minha amiga. Então, quando ela sai, ela vem ao meu quarto, senta, dá aulas, vamos sair, vamos comprar comida. E um domingo eu acordei e disse que, por causa da consistência dela, eu iria à igreja. Uau, 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 que surpresa incrível e maravilhosa. E então, depois de toda essa emoção, você realmente foi à igreja, não é mesmo? Eu fui à igreja no domingo e não me lembro do que foi dito, porque só estava lá para honrar o convite dela e ficar no fundo. Assim que terminamos, quando compartilhávamos a graça, eu já estava quase indo embora. Assim que saí, encontrei Kenneth. Foi como se dissesse, você não pode ir embora. Dê no seu nome, por exemplo, junte-se a um ministério. Eu pensei, não foi por isso que vim. Mas eles me forçaram a dar meu nome, meu número de telefone, meu albergue. Sim. E na terça-feira voltei para o culto de terça-feira. E pela graça de Deus. Então, hoje estou aqui hoje. Uau! Uau! Quero dizer, Jesus é verdadeiramente um ser demoníaco. Organizador pastoral, mobilizador bastão. Tudo o que fazíamos, desde a manhã até a noite, fosse o que fosse que ele estivesse fazendo, era isso que ele fazia. Um treinador. E você estava treinando as pessoas. Treinando-os, ensinando-os, chamando-os. Vamos lá. Hoje vamos para o centro da cidade. Vamos lá. E teve até uma época em que começamos algo chamado Mogo Travel Le Tour. Então íamos de uma escola para outras escolas. Então, por exemplo, do Bosch fomos para BR Girls, para programas. Fomos para Cobo Girls, fomos para Roses. Programas... De o quê? Eles costumavam organizar shows de entretenimento. Então tínhamos um ônibus Ford que chamávamos, que vinha nos buscar na escola. Então, quantos de vocês concordam que, se este homem tem uma igreja realmente pequena, a vingança não está profundamente em seu coração? Sim, eu concordo. Então tínhamos um ônibus que vinha nos buscar na escola por volta das 4 da manhã aos sábados. Então a gente se movia para... 4 da manhã? Sim, 4 da manhã. Hora da oração do chão. Da escola ele nos levava para a CUR. Quero dizer, a gente trocava o uniforme, colocava algo apropriado e então a gente íamos para a escola, íamos para o programa. Depois disso voltávamos para a escola no sábado à noite por volta das 23 horas. A partir de que horas? 4 da manhã. A gente saía de Cape Coast às 4 da manhã e ia para onde quer que fosse o destino. Por exemplo, Rose de Haitia. Íamos para Kitia ou para Brie. Íamos para qualquer lugar, dependendo de onde fosse o programa. Então, por que não quero ouvir quando as pessoas dizem por que você fica na igreja? Por que você vai? Todos olham para isto. 15 a 19 anos, inclusive. Similarly. Oh, sim. Então, obediência. Como você está financiando o seu transporte?
como você está financiando todas essas coisas? Seu próprio dinheiro pessoal? Então, por favor, não se contamine mais com isso. Número 2, um unoque, ou seja, alguém que tentou fazer de você um eunuco, um indivíduo sem poder. Tudo bem, use o seu acesso especial para Deus agora e use-o com fé. Amém. Em Daniel, capítulo 1, o rei falou a Aspenaz, o chefe dos seus eunucos, para que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, versados em conhecimento e entendimento, ciência, e que tivessem habilidade para servir no palácio do rei, e a quem pudessem ensinar a cultura e a língua dos caldeus. E destes 4 filhos, Deus lhes deu conhecimento, habilidade, todo o aprendizado e sabedoria. E Daniel tinha entendimento em todas as visões e sonhos. Então use agora, porque eles são uma tentativa de tirar sua vida. Ok? Essas crianças estavam agora dentro do palácio do rei. Então, às vezes, algumas coisas que aconteceram com você no mundo, na verdade, lhe deram certa exposição, certo acesso e certos insights. Este homem acabou de nos contar que era um líder basna, era um teleassor, organizava, era a base. Ele começa da manhã até a noite, dias em que tantas coisas você tem, sabe? E você está lá, você está bem ali. Use isso contra o inimigo. Então, por estar lá dentro. Mas a Bíblia diz que eles escolheram, eles disseram, vamos pegar alguns deles e deixá-los trabalhar dentro do palácio do rei. Eles podem trabalhar em conjunto. Sim. Então, qualquer que seja a vantagem, usei muitas vantagens. Eu não diria algumas delas, mas usei muitas vantagens que tive por causa de certas coisas. Eles o usaram para a igreja e para a obra de Deus. Assim, eu os usei. Eu usei todos eles. Qualquer coisa que eu possa pensar e que eu possa realmente usar, eu uso. Eu uso isso completamente. Usei tudo o que tinha e podia, às vezes em virtude de certas coisas que o diabo fez. Sim. Oh sim, oh sim. E todas essas coisas que o inimigo parece ter feito, Deus vai reverter completamente, porque a sua vingança é a sua obediência a Deus. Então agora você está bem dentro do palácio do rei. Sim, use agora o terceiro passo da vingança dentro da vingança. Toda a vingança é obediência. Sim, mas essas são apenas pequenas coisas que você pode ver em alguns eunucos que estavam lá antes de você, seus 10 anos antes de se tornar um eunuco. Amém. Desenvolva-se na sabedoria de Deus. Sim. A Bíblia diz que Deus deu a essas 4 crianças conhecimento, habilidade e sabedoria. Amém. Desenvolva para si o conhecimento de Deus. Tudo bem. E agora, no final do dia, o rei conversou com eles, e entre todos não se encontrou ninguém como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso, eles permaneceram diante do rei, e, em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei lhes perguntou, ele os achou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que havia em seu reino. Você vai se tornar mais sábio. Quantos percebem que quando você escuta mensagens, você se torna mais ainda um conhecimento geral? Quantos notaram que você sabe muitas coisas sobre muitas coisas? Sim, use-o e desenvolva-se. Tornem-se os primeiros amantes. Devem se tornar portais de conhecimento. Portais de sabedoria. Depósito de entendimento. Fontes de grande compreensão e conhecimento. Sim, desenvolva-se, Satanás. O que você tentou fazer comigo durante a minha vida inteira, eu vou passar a minha vida me vingando, e você vai passar a sua vida inteira obedecendo. Obedeça a Deus sempre. Deus diz isso, Deus diz isso, Deus diz isso, Deus diz isso. Eu estou fazendo tudo. Número 4. Nunca se curve ao mundo. Sim.
nunca se curva ao mundo. Sim. Em Daniel, capítulo 3, você conhece a história, eles disseram que esses judeus não se curvaram diante da imagem, não é? Mas então, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, no versículo 16, responderam e disseram: ó Nabucodonosor, não precisamos responder sobre esse assunto. Se assim for, o nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Sabe, deve haver algumas respostas bem diretas que você dá, que vêm de você para certos inimigos. Eu nunca. Há algumas pessoas com quem você nunca deve falar novamente. Ah, sim. Há algumas garotas com quem você nunca deve falar novamente porque ela te desprezou. E há alguns garotos com quem você nunca deve, você deve. O fato de a pessoa ser sua amiga ou poder te visitar. O fato de a pessoa ser amiga pode te mandar mensagem assim: ah, Charlie, estou na cidade, e aí eu estava sei lá o quê, mas ouvi dizer que você trabalha aqui agora. E eu ouvi, seja lá o que for, o fato de a pessoa ter seu número e poder. E se a pessoa te adicionou a um número desconhecido e entra em contato com você. Então você diz para si mesmo: você tem sorte de me ter. E então devem haver algumas palavras afiadas. Quais são as palavras afiadas desses caras para o rei? Coloque as mais afiadas e seja: se não, se Deus não nos salvar, que seja. Não, você deve. Quero que você saiba. Veja, alguns de vocês não querem que as pessoas saibam. Sim, você não quer que as pessoas saibam. Eu olho para uma moça bonita como você, o que fizeram para te deixar assim? Sem fogo ardente, que fique bem sabido por você. Isso é o que nós não faremos de forma alguma. Nós não faremos. Preferimos morrer a fazer qualquer coisa. Há pessoas que nunca mais devem ser suas amigas. É só isso. Eu não quero. Eu nunca vou falar com você neste mundo. Nunca entre em contato comigo. Oh, sim. Se você estiver morrendo, chame a polícia. Qualquer coisa que você precisar, ligue para o lugar certo. Mas não me ligue se você não sabe. Se você não fizer isso, significa que não está falando sério sobre se vingar do inimigo. Não é possível que eu me identifique com você. Sim, pessoas que criticam sua igreja, criticam seu ministério, criticam seja lá o que for. Ouvir com muita atenção. A partir deste exato momento, por favor, nunca mais me ligue em hipótese alguma. Nunca. Eu nunca terei absolutamente nada a ver com você. Por favor. Oh, sim. Existem algumas pessoas que eles não têm mais nada a ver comigo. Não posso. Eu não quero ser seu amigo. Não quero me relacionar com você. E eu nunca farei isso. Adeus. Vejo você no céu. Se você é cristão, você vem para o céu. Fora isso, não sei onde te verei. Mesmo quando estivermos no céu. Eu designo alguns anjos como seguranças. Onde você está? Levem este homem daqui. Não é falta de perdão, mas é a realidade. Sim. Você está ouvindo? Diga ao seu vizinho. Você estava... Há pessoas com quem você precisa falar de forma dura. Sim. Sabe, um dia... A mãe da minha esposa, em certo momento, ela estava colocando muita pressão em mim. Preciso voltar a trabalhar no Kibu. Preciso voltar ao trabalho. Sabe, toda vez que eu dou uma resposta. Legal. Um dia eu disse que o nome dela era por favor, professora, ensine-a. Por favor, nunca mais toque neste assunto. Foi isso que decidi fazer. Eu te imploro. Não posso. Por favor. E esse foi o fim? Nunca. Ela nunca mais tocou nesse assunto até hoje. Assim, meu sogro, ele realmente não fez isso. Um dia meu sogro disse, ele estava lá e falou: você parece Jesus. Assim, truly. Ele realmente me respeitava muito antes de morrer. Eu era bem jovem. Toda vez que ele me chamava, era para sentar com os bispos da igreja metodista. Eu disse: não, estou com as crianças. Nós somos as crianças. Estamos todos nessa. Disse: não. Meu arbusto, venha sentar aqui. Uau. Mas eu disse a ele, por favor,
É isso. Sim, é isso mesmo. Nunca mais, de forma alguma. Nunca mais toque neste assunto. Foi isso que decidi fazer. Sim. Daniel, Meshach, Sadraque e Abednego. Eles dizem, por favor, mesmo que morramos, nós não vamos mudar a nossa posição de forma alguma. Sim, se você não for forte. Existem certas pessoas que não são fortes. Eles te usam e passam por cima de você o tempo todo. Eles passam por cima e seu coração derrete. Tem garotos que quando você os vê, você derrete. Essas pessoas não deveriam estar na sua vida. Não quero te conhecer. Você está aí? Deixe de ser amigo deles. Sim, por favor, ouça. Deixe de ser amigo deles. Aqueles que nem sequer sabem realmente o que isso significa e os adicionam como amigos, por exemplo, em quinto lugar, nunca se curvem ao mundo. Amém. Número 5. Falar. Busque a palavra de Deus e espalhe o evangelho para todas as pessoas. Busque a palavra e espalhe o evangelho. Agora existe um anjo muito famoso, um eunuco, que é bastante conhecido. Em Atos 8, 26, o anjo Senhor falou a Filipe, vai para o deserto. Ele levantou e encontrou o homem Etiópia, versículo 27. Um eunuco de grande autoridade responsável por tesouros. Ele, vindo a Jerusalém para adorar, estava retornando. O Espírito disse, junte-se a esta carruagem. Filipe correu e leu. O profeta Isaías disse, você realmente entende o que está lendo? E ele disse, como posso aceitar que algum homem me guie? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse com ele. E o lugar da escritura que ele leu foi este. Ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante de sua ovelha. Então ele abriu a boca. Versículo 34. E o eunuco respondeu, Filipe, peço-te, de quem fala isto o profeta? De si mesmo e do outro. Agora ele lhe ministrava com atenção a palavra de Deus. E esse eunuco etíope é a razão principal pela qual hoje a nação da Etiópia, você pode observar isso claramente, é um lugar profundamente cristão. E de fato muitos etíopes, até os dias atuais, orgulhosamente carregam nomes de origem hebraica. Você vê? E até eles têm sua própria Bíblia etíope. Sim. Tudo bem. Versículo 35. Então Filipe, abrindo a boca, lhe anunciou, Jesus. E eles seguiram seu caminho. E disse o eunuco, eis aqui a água que impede eu seja batizado. Tudo bem. E ele ordenou que a carruagem parasse. E versículo 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e os eunucos não o viram mais, e ele continuou seu caminho cheio de alegria. Então esse é o eunuco, a conexão com a Etiópia. Você entende? Apenas um eunuco. Então, por favor, use sua autoridade de eunuco para espalhar o evangelho de Deus. Sim, uma vez eu li algo, diziam que isso está na Bíblia etíope, e muitos etíopes têm nomes cristãos, e o evangelho foi espalhado para este eunuco africano. Então, mesmo que tenham removido os seus testículos, você pode ter muito acesso, muitas oportunidades, e também diversas coisas que precisa fazer. Ah, sim, você conhece muito bem o mal e também conhece certas coisas. Você sofreu. O que você já passou? O que você sobreviveu? Amém. E finalmente lute pelos profetas de Deus e receba suas recompensas. Em Jeremias 38 e 6 e 7, todos que foram afetados lutem pelos servos de Deus. Agora, quando Abd-Malek, o etíope, um dos eunucos que estava na casa do rei, ouviu isso, eles colocaram Jeremias na masmorra. Certo. Versículo 8. ABBT. Mec saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo, meu senhor, o rei, esses homens fizeram o mal em tudo o que fizeram a Jeremias, o profeta, a quem lançaram na masmorra, e ele provavelmente morrerá de fome no lugar onde está, pois não há pão na cidade.
E o rei ordenou a Abed-Meleque, o etíope, dizendo que também estava, você sabe, dizendo: leve daqui contigo 30 homens e vá tirar Jeremias, o profeta, da masmorra antes que ele morra. Então Abed-Meleque levou os homens com ele e foi até a casa do rei, debaixo do tesouro. Estou falando sobre lutar pelo seu profeta, lutar pelo seu pastor, lutar para salvar o ungido de Deus e a unção de Deus. Abed-Meleque levou os homens com ele e foi até a casa do rei, debaixo do tesouro, e então pegou roupas velhas e trapos podres e os desceu por cordas até a masmorra para Jeremias. E Abed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: agora coloque essas roupas velhas e trapos podres debaixo das suas axilas, por baixo das cordas. E Jeremias assim fez. E assim eles puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias permaneceu no pátio da prisão. Abed-Meleque foi o salvador de Jeremias e da vida de Jeremias, mesmo sendo ele, você sabe. E Satanás parecia ter removido seus testículos, mas Abed-Meleque ainda tinha um papel a desempenhar, que ele pôde cumprir de forma fantástica ao ir ver o rei e dizer: Jeremias vai morrer no lugar onde o colocaram, onde você o deixou, ele vai morrer. E o rei lhe deu 30 homens para ir resgatar Jeremias. Ah, sim, e Deus não é cego a isso. Deus não é cego a isso. E em Jeremias, no capítulo 39, no versículo 15, mais adiante o profeta Jeremias recebeu uma profecia importante, por favor, veja o versículo 15. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, enquanto ele estava sentado no pátio da prisão: vai e fala com Abed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei as minhas palavras sobre esta cidade para o mal e não para o bem, e elas se cumprirão naquele dia diante de ti. Mas eu te livrarei naquele dia, diz o Senhor, o teu Deus, o Senhor dos exércitos. E tu não serás entregue de forma alguma nas mãos dos homens de quem tens muito medo, pois certamente te livrarei. E tu não cairás pela espada, mas a tua preciosa vida será como um despojo para ti, porque confiaste plenamente em mim, diz o Senhor. Aleluia. Amém. Você está aí? Oh, Deus se lembrou dele. Deus realmente se lembrou dele. Amém. E Abed-Meleque, o eunuco etíope, foi finalmente liberto. E quando você continua lendo a história, vê como a cidade foi tomada, mas o eunuco foi milagrosamente poupado. Sim, a cidade foi tomada, mas ele foi poupado porque se lembrou do servo de Deus. E ele foi e trouxe 30 pessoas para tirá-lo da masmorra. Então, à medida que seguimos, de qualquer forma que você puder ser obediente a Deus, seja. Veja, todos os eunucos tinham coisas diferentes que podiam fazer. Etmec tinha o seu próprio. O Unoc, que Filipe também pode ter tido, ele espalhou a salvação. Ele fez certas coisas boas, Daniel. E Daniel se tornou o profeta cujo livro lemos e nomeamos. Ele disse: eu disse ao eunuco, eu lhe darei um nome melhor do que o de filhos e filhas. E hoje, quero dizer, um dos nomes mais comuns é Daniel. Daniel. Sim. Dan. Oh, sim. Então eu estou enviando vocês adiante. Vocês conhecem o acampamento, podemos continuar indefinidamente. Mas estou enviando vocês para irem como vingança. Quantos estão prontos para se vingar? Será feito um filme sobre você chamado O Vingador. O Vingador tanto faz, realmente. Quantos conseguem verdadeiramente sentir o diabo segurando suas bolas assim, tentando de forma tão intensa, tentando fazer alguma coisa com isso?
Deus me livre se você for estuprada, mas se você for atacada ou estuprada, aperte aqui. Certifique-se de que eles ensinem na América. Eles ensinam, eles terão uma pessoa, um modelo de pessoa, e colocarão bolas na pessoa e lhe ensinarão a lutar com elas. E quando você acerta a bola, um sino vai tocar. E isso significa que você fez a coisa certa. Sim, porque esse é um lugar muito importante. Antunes, seja lá o que for, e Bititinga é o outro também. Sim, Deus me livre, mas se acontecer algum dia. Sim, você realmente precisa saber disso. Sim, eles têm isso e você vai lutar bastante com esse negócio. Quando você consegue pegar e segurar firmemente assim, um sino vai tocar, um som de bling bling belly. Aí é como se dissesse sim, está funcionando perfeitamente. Nenhum homem vai te estuprar nesta vida, em nome de Jesus. Todos de pé. Ontem tivemos uma bênção de fertilidade muito especial e significativa, um momento de grande esperança e renovação. E esta manhã vamos seguir com a poderosa unção do Vingador ou do Justiceiro, uma força que nos impulsiona. Estrelando quem exatamente? Estrelando quem? Quem é a estrela desse filme do Justiceiro? Não, você não é. Diga seu nome, o Justiceiro. Então, quem são realmente os principais atores nesse Vingador Justiceiro, o filme que estamos falando? Sim. Levantem as vossas mãos, Pai amado, enquanto saímos para nos vingar do inimigo. Nós te agradecemos profundamente, te bendizemos com todo o nosso coração. Abençoa todos os teus filhos e filhas para que sejam verdadeiros vingadores. Que eles façam mais do que Daniel fez. Sadraque, Mesaque e Abednego. O eunuco etíope nos dias de Filipe. Abetimalque nos dias de Jeremias. Daniel nos dias de Nabucodonosor e nos dias de Tarso e nos dias dos persas. Todos eles foram figuras notáveis. Deixe seus filhos e filhas, aqueles que sofreram ataques severos em seus preciosos frutos, em suas valiosas sementes, em sua vibrante alegria, em seu profundo interesse e em seus próprios filhos. Andran Sanchan Simoara Mananda. Que agora haja uma forte e poderosa vingança de seus filhos por meio do poder da obediência à vingança, de toda e qualquer desobediência e de todos os ataques demoníacos em cada vida presente nesta reunião e em qualquer um que ouça e escute com atenção esta mensagem importante sobre vingança agora mesmo. Eu te agradeço pelos pequenos, eu te agradeço pelos grandes, eu te agradeço pelas meninas, eu te agradeço pelos meninos, eu te agradeço pelos mais velhos. Eu te agradeço por todo o teu exército que tu verdadeiramente levantaste. Um exército de vingadores, lutadores, homens que retomam territórios, homens que se dedicam a destruir completamente as obras malignas do diabo em sua vida. Obrigado porque chegará um tempo e um dia em que esses pequeninos encherão toda a terra com igrejas, Senhor, com frutos, com sementes. E eles terão um nome e um lugar melhores, até mesmo do que o de filhos e filhas. Obrigado porque não há nada que tu não possas restaurar, porque tu és um redentor, tu és o redentor, o mestre restaurador e o mestre redentor das nossas vidas. Tu nos criaste, Senhor, e és tu quem melhor pode nos restaurar. Nós te agradecemos e te louvamos. E, Senhor, ao partirmos, oro pela tua bênção sobre os teus filhos. Abençoa cada um desses pequeninos, Senhor. Que eles cresçam e se tornem árvores poderosas, cheias de sementes, cheias de frutos, cheias de filhos, cheias de interesse, cheias de unção, cheias de curiosidade e interesse pela obra de Deus, cheios de alegria, pois a alegria do Senhor é a força deles. Obrigado pela força e capacidade, força e atividade. Fortalece as sementes, força e vida para te servir, para vingar toda a desobediência que foi cometida contra nós. Obrigado por uma nova vida. Eu digo obrigado por uma nova vida, um novo começo, um novo dia.
Um novo recomeço para a Igreja Primeiro Amor. Obrigado a todos ao redor do mundo. Que grande bênção e que maravilhosa oportunidade o Senhor nos dá de uma justa vingança. Nós derrotamos completamente o inimigo. Nós calamos todas as vozes acusadoras. Nós vencemos a deslealdade. Nós dissipamos a confusão. Nós derrotamos toda a cabeça e toda a obra das trevas em nosso meio. Nós lançamos fora o inimigo. Nós derrubamos fortalezas e nos vingamos de toda forma de desobediência e maldade em nossas vidas, agora abençoadas com a bênção da fertilidade. Que seus bebês, que seus filhos, que os seus preciosos pequeninos se tornem mães e pais de muitos milhares de milhões em nome de Jesus. Que eles se tornem pais e mães de incontáveis milhares de milhões em nome de Jesus. Em toda e qualquer nação, em todo e cada país, em toda e cada tribo, em toda e cada língua, em toda e cada região, em toda e cada província, em todo e cada lugar. Que seus amados filhos se tornem mães e pais de muitos milhares de milhões como uma forma de vingança divina. Senhor, ajuda-nos a nos vingar de Satanás e do que ele fez e do que ele tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado. Agora, por favor, levantem as mãos, diz o Senhor a vocês, aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa e verdadeiramente obra em você há tantos anos atrás, ele é sempre fiel. Faz muito tempo desde que te toquei, desde que te chamei novamente e coloquei meus dedos com carinho sobre você para te salvar. Mas assim diz o Senhor, que aquele que começou a boa obra certamente a completará, certamente a levará a um fim perfeito. Assim diz o teu Redentor, assim diz o teu Restaurador, assim diz o teu Ajudador, assim diz o poderoso Espírito do Deus Todo-Poderoso. Eu te restaurei, eu te redimi, eu te comprei, eu te trouxe de volta, eu te restaurei e te envio adiante. Vai em frente com um novo interesse, vai em frente com um novo selo, vai em frente com muitas sementes. Multipliquei a tua semente como as estrelas do céu. Ide e multiplicai-vos para a vergonha do diabo, para a vergonha de todos os inimigos de Deus, para a vergonha dos que odeiam a Deus e dos que odeiam a unção. Anda lazama, anda o espírito anticristo, arando salmata babarachá. Que você tenha a vantagem como Abdimelech, que você tenha vantagem em todas as batalhas da sua vida. E que Deus o levante em sua vida, assim como levantou Abed-mala em Nevoque Etíope. E que você tenha um nome melhor que os nomes de filhos e filhas. Que você tenha um nome melhor que os nomes daqueles que parecem ser proeminentes. O Senhor te abençoe e te ajude. O Senhor te fortaleça. O Senhor te conceda graça e bênção enquanto você o serve com alegria. Sim. Certamente acontecerá que aquele que começou uma boa e santa obra a levará a uma perfeita e gloriosa conclusão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloque a mão sobre o seu ventre e receba uma dose do Espírito do Deus vivo em sua vida. Receba agora. Estamos seguindo adiante com uma nova porção. Assim como Eliseu disse a Elias: Senhor, dá-me uma porção dobrada. Receba uma porção agora. Uma porção do Espírito Santo. Uma porção da graça abundante de frutificação. Pois a verdadeira e plena frutificação chegou à sua vida. Em nome de Jesus Cristo eu oro. E todos disseram um sonoro amém. Amém. Quantos podem verdadeiramente sentir que a graça de Deus apareceu de forma tão linda e abençoada em sua vida? Que grande bênção. Agora estamos realmente indo. Assim. Esse é o Espírito do Senhor. Quem é esse? Não o levem para fora. Não o levem para fora. Apenas deixem-no. Esse é o poder de Deus. Lindo indeed.
Agora estamos terminando, mas eu acredito que ainda estamos muito juntos. Temos que nos despedir, mas ainda estamos nós, de fato, verdadeiramente juntos. Amém. Pela imensa graça de Deus, ainda somos uma família unida, juntos para sempre, com fé. As músicas são poderosas. Jesus nos trancou em um quarto, um espaço sagrado e íntimo, juntos para sempre, unidos em espírito e propósito. Amém. Então eu só queria, você sabe, dizer que tudo o que o Senhor está te dizendo para fazer, com fé e obediência, faça e seja ricamente abençoado, com todas as bênçãos que Ele tem reservadas para você. Tudo o que foi realmente dito é exatamente isso que foi dito, certo? Agora só alguns muito importantes avisos para quem vai viajar. É por isso que estamos realmente terminando agora. Você deve seguir todas as regras para viajar. Não é permitido dirigir em alta velocidade, incluindo ônibus também, e não há condução noturna permitida de forma alguma. É muito melhor dormir, não é mesmo? Do que simplesmente morrer de verdade. Ok? É melhor chegar atrasado. Não se preocupe de forma alguma. Se você realmente nem for à igreja amanhã, não importa absolutamente nada se você for lá depois de amanhã, ou seja, no dia seguinte. Você está me ouvindo? Siga minhas instruções ao viajar de ônibus, especialmente aqueles que vão para o norte. Você conhece o caminho. Algumas partes são perigosas. Se for, não vá. É melhor dormir e depois ir embora mais tarde. Ok? Siga-os e não permita que nenhum motorista de ônibus dirija. Perigoso. Nós apenas dizemos: ei, estamos vingando toda desobediência agora. Você tem que parar com essa brutalidade. Não há noite. Ninguém está se mexendo. A noite engana acabou. Engana não mais. Então é por isso que estou terminando agora. Porque deveríamos ter continuado. Oh, sim. Você não acha que podemos continuar? Podemos continuar. Não terminamos nada. Nós apenas começamos e então chegamos a um ponto. Então é como se tivéssemos que parar. Sim. Então talvez da próxima vez tenhamos que começar na segunda à noite. Então da próxima vez houver uma greve, basta nos informar. E uma greve. Tanto o TAG quanto talvez o NUX também podem atacar ou surgir. Então ligue para nós. E então fazemos isso. Fazemos o acampamento. Você está aí? Então, por favor, espero que você entenda o que estou dizendo. Se você estiver indo e o motorista do seu ônibus for seja lá o que for, você se levanta e diz: por favor, você. É perigoso como você. Nós não queremos ultrapassar isso, aquilo, seja o que for e assim por diante. Não precisamos disso de jeito nenhum. Não queremos de ninguém. Chegar em casa, chegar vivo pela graça de Deus. Então siga as instruções. Porque muitas coisas também são estupidez natural. Sim. E a velocidade é 80. O limite de velocidade é 80. Máximo 100. Essa é a velocidade que a maioria dos ônibus deveria ter a 80 quilômetros. Eles escrevem por hora. É isso. Lento. Sabemos que é lento. Estive numa estrada de Tamales antes. Eu tive um acidente. Eu quase morri. Foi lá que eu aprendi antes que ninguém me ultrapassasse. Se eu estiver indo a algum lugar, ninguém vai me ultrapassar. Considero um fracasso alguém me ultrapassar. Até que sofri o acidente. Então eu fui curado. Oh, sim. Oh, sim. Foi aí que comecei a respeitar o carro Golf. Golf, eles não fazem mais isso. Golf e depois BMW. Esses foram os únicos dois carros que conseguiram me ultrapassar no meu Renault. Golf ou BMW, eles poderiam me ultrapassar. Eles se moviam como balas. Um irmão me disse que eu sou apenas. A propósito, você sabe, ele estava apenas, só estou dizendo que ele me disse que tinha um BMW e que era perigoso para ele porque andava rápido e andava rápido demais. Então ele mudou para um BDS que também pode ser rápido, mas leva tempo para ganhar velocidade. Então, para salvar sua vida, ele trocou o carro para o Benz IA, por causa da diferença nos carros. Oh, sim. Um dia você poderá ser tão abençoado. É isso. BMW ou Mercedes-Benz. Você sabe como fazer? Levante sua mão. Senhor,
que haja muitos proprietários de Mercedes-Benz. Filhos de Deus, na igreja do primeiro amor, dinheiro não será problema. O dinheiro será como pedras e areia. Em nome de Jesus Cristo, amém. Retire sua oferta de ação de graças. Oferta de ação de graças. Ó vingança toda desobediência. Se você conhece alguém que está roubando ofertas, você vem como Bignat e Tersh, os eunucos que também eram muito leais. Sim, mas muitos eunucos. Quantos realmente perceberam? Há muitos eunucos por toda a Bíblia fazendo todo tipo de coisas. É incrível. Vamos rezar. Pai, muito obrigado por esta última oportunidade de dar algo para o seu trabalho agora. Esta última oferta. Neste acampamento nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, antes de você pegar a oferta, levante sua mão e deixe-me orar. Pai, oramos pela segurança do transporte por terra, por mar, por ar. Deixe que todos cheguem em segurança à casa. Para onde quer que fôssemos, de Takoradi, Cape Coast, Tamale, Kumasi, que estavam em todos os lugares. Eles estão indo como luzes. Eles estão indo como mensageiros. Eles estão indo como homens e mulheres cheios do Espírito de Deus para realizar grandes coisas para o reino. Nenhum sangue de um primeiro amor será derramado na estrada. Eu repreendo todo esqueleto e toda presença e entidade demoníaca no caminho enviada para causar destruição, acidente, morte, ferimentos. Em nome poderoso de Jesus, obrigado pela graça, proteção, ajuda e tua bênção enquanto viajamos, em nome de Jesus. Agradecemos-te pela tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem. E em Acrate também. Você também dirige com segurança pela graça divina. Amém. E aqueles que estiverem dormindo completamente com muito sono. Não se pode viajar com sono. Amém. Quantos já fizeram um teste de direção antes? Fiz um teste de direção para tirar minha carteira de motorista. Eu sei que alguns de vocês compraram a sua, mas eu fiz um teste de direção e durante o exame oral me fizeram uma pergunta relacionada a dormir e dirigir. Sim, dormir e dirigir. E nessa pergunta, o homem me perguntou, e eu realmente deveria saber que o homem que vinha provavelmente estava profundamente dormindo. Quando as pessoas dormem enquanto dirigem, além de você. Sim. Então, portanto, receba essa sabedoria e graça divina agora em nome de Jesus.